Boa noite. Boa noite a todos. Como sempre, muito bom estarmos juntos neste momento, né? Nesse dia, onde nós podemos sempre estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus para mais esse nosso encontro. Encontro onde nós falamos de paz, de amor, de tudo que nós necessitamos para a nossa evolução, em nome de Jesus, para que a gente possa compreender as dores da alma, para que nós possamos compreender a necessidade da transformação, do conhecimento e como nos melhorarmos. Boa noite, Silvia, Elma, boa noite a todos que estão chegando, que sejamos todos bem-vindos, né, para mais esse nosso encontro, né? Elma, que bom que nós estamos juntos, né? Êmia, boa noite, querida. Silvia Constantino, todos nós que aqui estamos, né? Muito bom estarmos juntos, gosto imensamente. Maria Helena, que bom vê-la, amiga, tudo bem? Que sejamos, né, instrumento de paz, de amor, de benevolência, de indulgência. Amigo Mauro, querido amigo, boa noite. Boa noite a todas as minhas queridas e queridos amigos. Sejam todos bem-vindos, né? E é muito bom, realmente, Mari, estarmos aqui. Eu gosto de falar, né, da necessidade de como cada um de nós necessita, né, desse conhecimento, da necessidade de se envolver com o bem, com aquilo que a gente sabe que vai nos fazer bem, né, Fátima? Boa noite, querida amiga. É muito bom mesmo. Gosto imensamente. Mel Moura, Larice, todos vocês que estão chegando, Vini, seja bem-vindo, todos vocês. Se eu já pulei alguém, por favor, sinta-se abraçado e agradeço pela companhia, Cláudia Monte, pelo momento, Marinês, que estamos juntas, né? Hoje, na quinta-feira, quero agradecer a Elielma, né? Mais uma vez, por ela ter colaborado comigo dessa troca. Maria Aparecida, Maria Rosane, Cláudia Monte. Eita, será que eu já pulei alguém, meu Deus? Porque passa tão rápido. Sonimar, seja bem-vindo todos vocês, queridas e queridos amigos. Elis Regina, Nete, amiga querida, bom vê-la sempre por aqui. Estou gostando imensamente disso. Seja bem-vinda, amiga. Saúde, paz, tranquilidade. Silmara, né? Marinês, eu falei, Silmara está chegando, que bom, Maria Aparecida, falei, que bom, muito bom. Samanta, seja bem-vinda, querida. Sejam todos realmente bem-vindos, bem-vindos mesmo para esse nosso encontro das terças-feiras, que hoje está sendo realizado na quinta, né? Graças a gente consegue fazer. E vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar, porque os dias estão contados, né, para o nosso encerramento do ano, né, Elis Regina? Então, a gente precisa realmente aproveitar esses dias até que a gente só vai ter encontro, né, no próximo ano, se Deus quiser. E eu sei que Ele quer, né? Então, a gente vai chegando lá, devagar, mas vai chegando. Marilei, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Se eu já pulei alguém, sejam todos muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo. Que nós possamos ser o melhor a cada dia, Maria Lúcia. Que possamos ser, de fato, aquela criatura que, por onde passarmos, deixaremos boas lembranças, deixaremos aquela energia positiva, aquela energia de amor que todos nós gostamos de receber, né? Eu também, claro que eu gosto, né? Léa, boa noite, querida. Boa noite, se eu já pulei alguém, sinta-se abraçado e muito bom por estarmos aqui, unidos e reunidos em nome de Jesus. Maria Lúcia Caetano, seja bem-vinda, querida. Todos vocês, Marlene, sejam muito bem-vindos, né? Carlos Alberto,
Sejam todos bem-vindos. Mas vamos orar, né? Vamos aproveitar nosso tempo, Léa Cunha. Sejam todos, Nilce, bem-vindos. Bem-vindos mesmo. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Rosa, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos elevar nosso pensamento, vamos unir as nossas forças, essa energia maravilhosa, não a força, eu faço força no sentido de energia, né? Vamos realmente nos sentirmos unidos, Cláudio. Mário Nobre, seja bem-vindo, amigo. Muito bem-vindo mesmo. Cardio Master, sejam todos e todos muito bem-vindos mesmo. Então, vamos elevar o nosso pensamento, como eu acabei de dizer. Vamos nos entregar a essa energia do universo, essa energia que nos enche de esperanças no sentido de força, essa energia transformadora, essa energia compensadora, Cleusa. Bia, sejam todos bem-vindos. E essa energia vai fazer com que cada um de nós receba cura, receba as energias para os tratamentos espirituais, né, para as cirurgias. E em nome de Deus, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, em nome dos curadores da luz, do plano espiritual e do plano material, que possamos juntos, unidos e reunidos neste clima de paz e de amor, que nós sejamos todos beneficiados. Nós, os nossos familiares, os nossos amigos e aqueles que nós não conhecemos, mas que faz parte, né, dessa energia, necessita da energia, dessa troca. E vamos aproveitar um mês que se comemora, né, o aniversariante, esse mestre dos mestres, Jesus de Nazaré, que possamos estar com ele em pensamento, com Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. E assim, unidos e reunidos, trabalharmos em benefício do nosso semelhante, como em benefício de nós mesmos, né? Que assim seja. Que assim seja. Neide Madalena, seja bem-vindo. Sandra Rocha, Cleusa. Se eu pulei alguém, sejam todos bem-vindos e vamos dar início ao nosso trabalho. Trabalho é a força de expressão, né? A nossa tarefa, porque é maravilhoso poder estar com vocês e é maravilhoso poder estarmos diante deste assunto. Adriana, boa noite. Eu não te vi, mas sei que você está por aí. Boa noite e obrigada mais uma vez por esta oportunidade. Janete, seja bem-vinda, querida. Meu abração no Caleb, tá? Um beijão para ele com muita energia, tá? E muita luz na vida dele e de todos vocês, de todos nós. Então, nós ficamos no início do capítulo 10, né? Do capítulo 10 do livro Doenças da Alma. E nesse capítulo 10, ele fala sobre a agressividade humana que nós começamos. E eu falei no início que o quanto era difícil falar da agressividade. E então eu gostaria de voltar no nosso trabalho para como não entrarmos, não sentirmos a vibração, não nos comportarmos com a agressividade, que a gente sabe o quanto tudo, não é, Sunimar, é prejudicial, porque ele deixa marcas, deixa sombras em nossos espíritos e fazem com que nós sejamos criaturas marcadas, não marcadas com a tatuagem do físico, mas marcada em nosso espírito, que deve estar sempre limpo, sempre bem higienizado, que deve estar sempre preparado para o melhor, porque é isso que vai fazer com que nós sejamos espíritos melhores e não soframos tanto quanto às vezes estamos nos envolvendo com doenças do físico e da alma. Alexander, boa noite, amigo querido, seja bem-vindo. Bem-vindo todos vocês que aqui estão neste momento. Os que vi chegar e os que não vi chegar, sejam todos realmente muito bem-vindos. Francilene, eu não tinha visto você. Penha, seja todos bem-vindos. Se eu já pulei alguém, sejam bem-vindos. Então, a gente viu o início desse nosso assunto, onde falou da violência, da crueldade, do crime e todas essas coisas que nós já vimos, né?
esse sinônimo de doença, né? Essas coisas que são danosas, prejudiciais ao espírito, que nós sejamos pensamento positivo, o máximo que pudermos, que tenhamos a mente limpa, né, de coisas nefastas, né, para que a gente possa realmente entender, né, o significado de curar, como curar as doenças da alma, como curar as doenças da alma, né, Ana Maria? Então, a gente está aprendendo isso, eu junto com vocês, que é um assunto para mim maravilhoso, apesar de ser complexo, né? De ser algumas coisas repetitivas, mas é repetitivas no sentido de da necessidade de estar lembrando aquilo, de estar dando ênfase o que a causa, o que causa as doenças da alma. Por isso que se falar de violência, né, Veronice Vera? É necessário a gente passar por todos esses capítulos, né? E o próximo capítulo que nós vamos dar início quando terminarmos esse, se der tempo ainda, né, esse ano, nós vamos conversar, sabe sobre o quê? Sobre os distúrbios espirituais, né? Porque eles também são motivos de doenças na alma. Então a gente precisa passar por todas essas fases para nós entendermos, de fato, como nos prevenirmos das doenças da alma, né, Veronice? Eu sei que vocês... Ó, Adriana, eu vou dizer, viu? Eu sei que vocês... Eu fico dizendo para vocês, estão entendendo? Porque eu não sei confundir, né? Eu espero que não saiba confundir, né? Eu não sei, ele sabe, ele faz direitinho, hein? Deixa a gente bem agitado para entender. E é maravilhoso, é maravilhoso. Esse é um momento de descontração. Então, hoje nós vamos para o item primeiro, porque a primeira parte da agressividade é exatamente o caminho para a gente chegar nas considerações, chegar em como a agressividade e a evolução humana, e chegarmos em todo o capítulo. Então, vamos lá. Considerações, o item 2 do capítulo fala das considerações oportunas, ou seja, é oportuno a gente entender, considerar o que a gente precisa fazer para não entrarmos nos sofrimentos que a gente não precisa, né? Colaborar para aumentar, né? Botar mais na nossa mala, e se for essa mala sem alça, onde a gente vai colocar essa mala? Aqui, ali, acolá, sem ter como segurar, sem ter onde transportar, fica muito pesado, muito sofrido. Então, vamos lá. A nossa vida, a vida de qualquer um de nós, clama por renovações constantes, que a gente chama de evolução. A evolução do momento, a evolução da fase, a evolução da criança, né? Oi, Elielma, seja bem-vinda, querida. Eu já lhe agradeci, mas eu não tinha te visto. Muito obrigada por essa troca que você, essa chance que você me deu de eu não perder o meu dia do trabalho. Muito obrigada, querida. Deus te abençoe. Então, através das nossas ações, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos para o bem, para a paz, para o progresso e para o amor entre os homens, ou seja, entre as criaturas, tudo isso, Margarete, é muito importante para que a gente consiga abrir aquela porta que vai nos conduzir ao caminho da cura das doenças da alma. A sociedade não pode, ou seja, toda a comunidade, sociedade de forma geral, a gente não pode se manter naquela todo não sei o que é, não vi, não sei, não concordo, nada disso. A gente não pode viver nessa extensão de pensamento. A gente tem que manter numa situação, na situação de pretender, ou seja, de querer resolver o problema da agressividade, porque é importante resolvermos. Não podemos ficar parados, estacionados e só pensando, nossa, que coisa horrível. Olha, liga aqueles jornais que só aparece coisa de matou, morreu, né? Essas coisas danosas. Sim, a gente não precisa viver alienado do que passa ao nosso redor, mas não precisamos viver aquilo. O que nós precisamos fazer é orar por essas criaturas e entender que a gente precisa trabalhar para não nos mantermos nessa situação, para não deixarmos, né, Dani,
que aquilo tome conta, que não evapore, mas que se acumule dentro de cada um de nós e vai fazendo, trazendo para nós aquelas angústias, aqueles momentos tristes, aqueles momentos de estar pensando no que não deveríamos estar pensando, e assim trazer certos transtornos para nós, né? Transtornos que não há necessidade de vivenciarmos. Se eu já pulei alguém, não vi chegar, sejam todos muito bem-vindos e obrigada pela companhia. Então, tentar resolver esse problema da agressividade humana, a gente não vai resolver simplesmente criando prisões, criando, vamos botar uma lei, pena de morte, vamos fazer isso. Não, esse não é o caminho, não é o caminho, mas é uma solução, vamos dizer assim, das pessoas de frear aquela pessoa. E por que dessa forma? Não é instituir prisões, encher as prisões de pessoas que cometem atos de desatino através de agressividade, de toda forma, qualquer que seja a agressividade, e preocupa-se com pena de morte para os infratores, né, para essas criaturas que erraram, tropeçaram, né, que se equivocaram no caminho, trazendo dores maiores do que ele nem sabia que existia para o seu espírito, que está sofrendo no corpo físico e que está sofrendo e irá sofrer após o desencarne, porque ninguém foge da justiça divina, né? Porque a gente não está aqui para ser agressivo, nem vivenciar o mal, nem sermos doentes. Nós estamos aqui para corrigir, né, Zélia? Para corrigir esses deslizes da alma, do espírito, que trouxe para compensar, né? Para compensar as coisas que a gente deixou de fazer. Então, sem se aprofundar nas suas causas e nos recursos, não podemos deixar de entender que precisamos prevenção. Tudo é prevenção. Prevenir para não remediar. E remediar, nesse caso, é sofrer. Vivenciar a agressividade, praticar a agressividade é sofrimento. E não é isso que nós queremos. Por quê? Nós, seres humanos, somos frequentemente inclinados a agir com agressividade. E ele diz, mas Sônia, não, eu sou tão tranquila. Será? Será que a gente já descobriu aquela ferinha interior que a gente pensa que ela nem existe e, de repente, por qualquer coisa, ela toma um pulso e ultrapassa o teu controle. E aí, quando você vê, cometeu um desatino que não precisaria ter cometido. Inclinados a agir com agressividade em relação aos nossos semelhantes, o que não deixa de trazer as consequências dessa agressividade para aquele que praticou o ato, né? Para aquele que não entendeu, que não perdoou. Chegou, Adriano. Boa noite, amigo. Bem, obrigada e bem-vindo. Muito bom ver. Há certas pessoas aparentemente tranquilas, fulano é tão mansinho, fulano é tão mansinho, inclinado, mas são inclinados em seu interior à agressividade. É como eu estava dizendo agora, não prestou atenção, não se deu conta dessa ferazinha que estava ali, só dormindo, esperando o momento de dar o bote, sabe? Como uma cobra, que se você passa ali, você não viu, mas ela te viu. Quando você vê, sente aquela picada que vai trazer consequências terríveis, né? E assim a gente vai fazendo o que com relação a isso? Nós precisamos conter nossos impulsos, trabalhar o nosso instinto, despertá-lo para as boas coisas, porque há certas pessoas aparentemente tranquilas, dizem, não, fulano é tão calmo. Sim, você não sabe dar missa um terço. Aí há aquele ditado por aqui no Nordeste, eu não sei por aí, que diz, pisa no pé para ver o que é que vai acontecer, né? Aí vai sentir a dor calado? Será? Vamos ver, né? Então, essas criaturas aparentemente tranquilas, eles ocultam muitas vezes sentimentos de violência, seres que portam pensamentos imantados, né? Ou seja, aquelas criaturas que são atraídos nas emoções negativas,
aquela emoção daquele impulso negativo, de raiva, de crueldade, de vingança, de inveja, de ressentimento. Olha, fulano fez aquilo. Ela pensa, ou ele pensa que eu esqueci. Aí, ou seja, está guardando aquilo, e dentro dele está a fumaça saindo, sabe? E essa fumaça é danosa, essa fumaça é danosa. Essa fumaça não vai trazer benefício de cura em sentido nenhum, muito pelo contrário, está contaminando. Aí vai chegando um ponto que a pessoa vai ficando ofegante, vai ficando aquelas sensações de desequilíbrio, e esse desequilíbrio psicologicamente vai acarretar para nós, a nossa queda no sentido de marcação das doenças da alma na nossa trajetória de reencarnações, quando a gente já não vai começar a passar a vivenciá-la nessa própria existência. E isso é muito importante a gente entender isso. Nessas considerações, nós temos que entender que esses pensamentos, né, que são atraídos daquelas criaturas que se atraem, se fascinam, até pelos atos de violência. Nossa, se eu tivesse força, cria aquele corpo físico, né, aparentemente, olha tudo direitinho, aí quando a gente vê, está matando companheira, está atropelando as namoradas, as mulheres, os filhos, está fazendo coisas e, no entanto, tudo ali com aquele porte de maravilha, né? Maravilha. De cinema que não funciona, né? De cinema que não funciona. Esses pensamentos que a gente estava falando, de crueldade, de ciúme, de ressentimento, ressentimento é uma coisa que deixa marcas terríveis. Não precisamos. E assim, por quê? Porque esse tipo de sentimentos, né, que é atraído, é como se fosse magnetizado. E esse magnetismo que envolve por essa atração, ele tem essas propriedades como se fosse o imã, e a gente vai ficando cada vez mais preso a ele. Então, temos que espantar, tirar, jogar fora. De qualquer forma, temos que jogar fora e não nos relacionarmos, nem nos ligarmos com ele de forma alguma. A gente não pode de jeito nenhum. Com essa sensação, né, vamos dizer assim, de aparente tranquilidade, a gente precisa fazer com que ela não seja só na aparência, com que ela exista dentro de cada um de nós, com que ela nos dê a oportunidade de nos aprofundarmos, né, nos bons, né, na necessidade de controlar tudo isso, essas chagas que a gente vai fazendo na gente como tatuagem, né? E depois vai começar as consequências mais lá na frente. Érica, seja bem-vindo. Marinês, eu acho que se falei com você, seja bem-vindo, querida. Acho que eu não vi, sejam todos muito bem-vindos. Nesse clamar, né, da renovação, a gente precisa entender, de fato, que esses pensamentos que nos atrai às vezes, e quando a gente vê já está voando com ele, a gente tem que deixar ele passar, fazer com que ele não nos prenda e não nos prejudique. A gente precisa isso. Porque diante da agressividade, aí eu comecei a raciocinar, quando eu estava lendo, eu digo, meu Deus, como é que nós nos deixamos levar? Porque a gente cai nesse emaranhado. E quando a gente vê, só resta indagarmos, né, de que não temos necessidade de praticar o mal. Por que o mal? Porque o mal só traz transtornos danosos, só traz um retorno prejudicial ao ser humano, a qualquer uma das criaturas. Só traz isso. Pessoas que pegam um animal, joga na rua, pega o animal, machuca aquele animal, maltrata o animal. O que ele faz com aquele animal, ele faz com o ser humano, com o seu semelhante, né? Que faz com o seu semelhante. E a gente sofre vendo algo dessa forma, dessa violência, que Nilce está também narrando ali. Eu vou até citar um Nilce nesse instante, daqui a um pouquinho.
Ela está dizendo aqui, né? Eu acho que vocês devem estar vendo aí, que há 2 meses atrás o tio assassinou 2 sobrinhos e o pai da criança. E a mãe e outra criança só se salvou porque não estava na casa na hora. Olha, gente, é muito triste esses ataques de agressividade, essa doença, esse mal que terá muitos danos à criatura que praticou. Aí você veja, qualquer que seja a atitude de agressividade, seja essa agressividade de forma assustadora, tanto faz ela ter 1 milímetro quando ela ter 5 metros, porque a consequência vai ficar de toda forma, vai atingir. E a gente precisa entender que não há essa necessidade. O que nós precisamos nos preocuparmos em fazer o bem. Por quê? Porque o bem só traz coisas boas. O bem nos ajuda a nos curarmos das mazelas, das doenças que ficaram na nossa alma, né? Nas dores que ficaram, que nos machucam, que nos fazem sofrer. E a gente não precisa disso, não precisa disso de forma nenhuma. Aí, muitos, ou a maioria, eu sei que, graças a Deus, eu não quero estar nesse meio, é que se preparam para fazer atitudes prejudiciais ao seu próximo, esquecendo que está prejudicando a si mesmo. Só traz retorno negativo à maldade, à agressividade. E não se preocupa em viver a prática do bem, que só faz bem, que só traz alegrias no presente e no futuro, que vai deixar com que nossos espíritos, as nossas almas, não tenham dores mais adiante. Que não tenhamos a chance, por não vivermos a agressividade, de praticarmos, de vivenciarmos as doenças da alma, porque eu estou praticando bem, eu estou me curando, estou trazendo a solução que eu preciso, que nós precisamos. E aí é doloroso demais. A resposta, né, para tudo isso pode ser encontrada, sabe como? Na conjuntura da situação, ou seja, a conjuntura da situação espiritual de cada um de nós. A criatura que vivencia, que pratica, vive da agressividade, seja com palavras, seja com gestos, seja com atos terríveis como esse, um desses que a Nilce falou aí para nós, e um triste que eu vou comentar daqui um pouquinho, muito doloroso, mas infelizmente a gente tem que enfrentar essa realidade. A gente tem que controlar, a gente precisa entender que a nossa situação, a situação de cada um de nós, tem que ser a melhor, que nós temos que despertar para o melhor, porque só assim nós vamos nos curar. Só assim nós vamos nos curar. Nos controlando, não cometemos falta, a gente corrigindo as nossas imperfeições, que vem da ignorância do espírito, porque nós ainda somos, vamos dizer assim, né? Não vamos dizer muito ignorantes, mas vamos dizer que somos ignorantes, né? Ainda desconhecemos de fato, temos dúvidas, será que isso é verdade? Será que quando eu desencarnar, um negócio que a gente não sabe quando vai acontecer, a gente está preocupado. Será que quando eu desencarnar eu vou para a colônia tal? Será que quando eu desencarnar eu vou passar isso? Será que eu vou fazer aquilo? Nossa, a gente não tem que se preocupar. Nós sabemos que vamos um dia retornar e que vamos ter chance de voltar de novo. E por que voltar pior do que a gente regressou? Com tantas chagas, com tantas dores, né, Sonimar? Né? Isso ele ama. Então, nós não precisamos disso. Helenara, que eu não vi vocês, sejam todos bem-vindos, que eu não tenha visto. Sejam todos bem-vindos. Caminha Dionísio, seja bem-vinda, querida. Todos que eu não vi chegar, sejam todos bem-vindos. Então, nessa conjuntura, a gente, de cada um de nós em particular, de cada um de nós, essas faltas que a gente comete, ainda mais essas tão graves, né, que comete, pela imperfeição do espírito, que é o lado moral, a sua ignorância, esse espírito é um espírito ignorante, ele ignora as consequências dos seus atos. E ele ignora as consequências dos atos do bem, e ignora as consequências dos atos de violência,
de agressividade. Aqui no Recife, lá no Recife, né? Estou aqui no interior, teve um caso seríssimo que repercutiu no jornal aí das emissoras, né? O companheiro, né, o pai das crianças, trancou, botou o cadeado por fora, né, do lugar onde eles viviam e tocou fogo dentro de casa com a mulher, então, 3 filhos e a companheira. Ou seja, foi aquele ato que chocou a população do bairro, chocou todos, porque é uma coisa, é uma agressividade animal, daquele animal doente que sente uma dor e ataca. Daquele animal com um ser racional, que se diz ser racional, não raciocinou, não se viu como um ser que faz parte do divino. Não entendeu e destruiu a coisa mais linda e mais bela, que é a nossa família, aqueles que vieram conosco para crescermos juntos no mesmo ideal de paz, de amor, de fraternidade, de crescimento espiritual. Porque o que nós temos que fazer evoluir não é o físico, né? Cada um chega no seu limite de altura. Então, aqui já ficou. Mas o espírito não, ele vai progredir, ele vai crescer, ele vai prosperar e ele vai um dia se tornar luz, né? E essa luz a gente já precisa trabalhar de agora, alimentar essa luz para que a gente viva as melhores coisas nas nossas existências, né? Em todas as existências. E esses casos dolorosos, né, Neuza, Ivone, é realmente muito triste, muito triste. Só mostra mesmo para nós o quanto ainda vivemos na ignorância, do desconhecer do Evangelho de Jesus, que nos deu tantos exemplos lindos e maravilhosos, belos, tranquilos, que dá paz, que dá amor, que dá aquela harmonia, né, Roselândia? E a gente precisa viver isso. Então, essa ignorância do espírito acarreta muito sofrimento, muitas doenças na alma. Mas Allan Kardec nos dá uma resposta bastante interessante, que está no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, na primeira parte, que fala do Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Nesse livro, ele diz assim, ele afirma, na verdade, para nós, ele afirma assim, o bem e o mal que fazemos das qualidades que possuímos, olha, que nós possuímos, apesar do livre-arbítrio. Eu sempre cito certas horas na necessidade de nós entendermos os nossos sentimentos, os atributos que todos nós espíritos temos, e que esses atributos nos proporciona condições de nos melhorarmos. Então, ele diz aqui: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Então, vamos viver em melhor qualidade. Ah, não, Fátima, olha, é uma coisa que arrepia tudo em nós. O nosso ser chora, sabe, diante dessas situações. Meu Deus, olha, é tão doloroso, tão doloroso. É uma coisa que você nem acredita, um gesto, um ato que você não acredita, mas que ainda acontece. É aquela época da barbárie, né? Em pleno século, que a gente achou que já estaria melhor, que poderíamos estar já caminhando muito mais apressadamente para a luz e não retornando às dores, né? Às dores absurdas. E ele diz: o bem e o mal que fazemos decorre das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se eu posso aplicar o perdão, se eu posso ser benevolente, né? Está nas leis. Se eu posso viver isso, está nas bem-aventuranças do Evangelho de Jesus. E aí a gente não faz.
Não, ele me fez um mal, então tem que pagar. Pagar? Pagar o quê? O que você fez em outras existências? Será que dá para perdoar? Você não quer ser perdoado? Você precisa até se perdoar. O auto-perdão. Então, eu preciso perdoar. Perdoar aquele. Nós não somos irracionais, mas agimos como tal. Nós não somos, mas agimos como tal. Toda imperfeição nossa é fonte de sofrimento. Não há como fugir disso. É a lei. É dando que se recebe. Então, eu já vou estar, vamos dizer assim, vou fazer uma cena muito feia, que eu vou falar agora. É como se você estivesse se tornando um ser imprestável, mal cheiroso, e aquelas aves, sabe, daninhas, estivesse querendo te agredir, sabe, te derrubar, te sugar, os vampiros, sabe, pela maldade que teu espírito se colocou, que você em espírito se colocou. E não há essa necessidade, não há essa necessidade. Então, toda imperfeição é fonte de sofrimento, toda. Então, os gestos de agressividade é terrível, doloroso demais, demais mesmo. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, mas pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Ele deixou de fazer o bem, essas criaturas. Não estou falando desse caso só em si. Essas criaturas, qualquer um de nós vamos sofrer pelas nossas imperfeições temporárias, graças a Deus vai passar, mas depende de nós, depende de cada um de nós, não é verdade? Depende. Por quê? Por que isso só depende de cada um de nós? Porque a vida sempre nos dá a oportunidade para praticar o bem, com base nos pensamentos positivos que temos que ter, temos que trazer para nós. E todas as vezes que uma sombra se aproximar, a gente busca a luz. E como buscar a luz? Buscando pela fé, entendendo que eu não preciso disso, que eu vou trazer sofrimento para mim, parando, que eu preciso me controlar e não cair na tentação, porque Jesus disse para nós na oração que foi pedido que ele nos ensinasse. Está ali todas as frases do Pão Nosso, você tem um ensinamento. Quando a gente diz Pai Nosso que estás no céu, uma energia geradora de tudo e todos, eu estou me elevando para aquela energia, contactando com aquela energia. Quando eu digo, Senhor, não nos deixei cair em tentação, livra-nos de todo o mal, eu não preciso me livrar do mal, esse mal que ainda reside dentro de cada um de nós, em proporções diferentes, graças a Deus, né? Graças a Deus. Importantíssimo, Ana Maria, o perdão é importantíssimo. Quando a gente tem perdão, quando a gente dá o perdão, quando a gente se perdoa, a gente sente aquela calma que nos invade, aquela energia que vai nos despertar. E é maravilhoso, é maravilhoso. Olha, Samanta, você está falando, Sônia, quando nós perdoamos o outro e o outro não nos perdoa, o que fazer? Eu vou te dizer o que eu faço. Eu entrego a Deus. Eu digo, pouco importa, no sentido de que ele não quis, é ele e Deus. Mas eu estou com ele livre, porque eu me perdoei da atitude que eu tive para com ele, ou da atitude que ele teve para comigo. E ele não me perdoou, atravessou a rua para não olhar, não falar. Ele e Deus, a sua parte, a nossa parte, nós fazemos. E isso é o que importa. Eu vou orar, vibrar por ele. É o que eu posso fazer de melhor. Boa noite, Simone. Sejam todos bem-vindos. Eu posso fazer por mim
e auxilio aquele que ainda não sabe caminhar sozinho, porque quem não perdoa não sabe caminhar sozinho. Então a gente precisa vibrar e não desejar o pior. Porque eu vou ter uma parte aqui que a gente vai entender isso que nós estamos falando, mais para adiante a gente vai entender isso. Essa imperfeição, a vida sempre nos dá a oportunidade para praticar o bem, que tem base nos pensamentos. Eu achei linda essa palavra aqui. A vida nos dá a oportunidade para praticar o bem, que tem base nos pensamentos aureolados, ou seja, iluminados. É aquela parte de luz que vem para nós, que nos toca, que faz com que a gente tenha o crescimento do espírito, que faz com que a gente tenha, na verdade, o sentido de entender a luz que nos cerca e que os nossos pensamentos captam por esta energia que a gente contactou com o universo, que nós chamamos de Deus, de Pai, de infinito amor e bondade. E assim a gente cresce. E quando ele diz os pensamentos aureolados de emoções de amor, de solidariedade, né, em relação a todas as criaturas. E jamais quem pensa assim vai ter um ato de agressividade, nem para consigo, porque quando eu agrido alguém, eu me agredi. Eu me agredi quando eu agrido alguém. Então é preciso pensar, é preciso meditar, é preciso ter aquele pensamento embaixo de uma árvore e sentir aquele calor daquela sombra, aquele ar fresco, né, da natureza, e sentir a natureza. E nessa entrega, a gente sabe o que é isso que nós estamos conversando. E não vamos cair em agressividade de forma alguma, né? E quando a gente está nesse sentido aqui, a gente fala o que dessas criaturas? A gente fala o que e para que dessas criaturas? A gente diz que se toda imperfeição é ponto de sofrimento, o que é que vai acontecer? Né? Vai acontecer que a gente vai prolongar aquilo que a gente não quer, não tem necessidade, ou não quer. Se a gente não quer, a gente não faz. Então, a gente já está começando a entender o sentido, né, Simone? Entender, sejam bem-vindos todos, entendendo o sentido de como curar as doenças da alma, de como curar as doenças da alma, né? Como curar. A gente tem, assim, os seres que encontramos, né? Que encontram satisfação na prática da agressividade, essa agressividade que você colocou, jorrou na tua mente, né? Para fazer com que ela te dê aquela satisfação de que quitou um débito, ele me fez, isso é a vingança que a gente citou agora há pouco. Sentimentos de vingança, isso não é legal, não traz bom, né? Porque eu não gosto de pessoas desse tipo, eu não gosto de... Começa a rotular, né? Aquilo que a gente escuta durante a semana nas lives. Começa a rotular por raça, por cor, por religião. Eu não gosto daquele povo, daquele país, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, como se a gente tivesse o direito de julgar. Quando está lá no Evangelho, não julgueis, não julgueis, não julgueis. Compreendeis, seria até bom a gente entender dessa forma. Não precisa comungar daquele ato, daquelas criaturas, mas eu não preciso colocar em mim aquilo que não vai trazer bem. Não é? A Abner está por aí, eu não vi. Quem eu não vi chegar, viu, Simone? Seja todos muito bem-vindos. E esse não gostar disso, não gostar daquilo, não gosto de fulano porque a religião dele é aquela. Eu não gosto de fulano porque a seita é aquela. Nossa, eu não tenho que gostar rotulando nada nem ninguém. Nada nem ninguém. Eu tenho que respeitar. Hoje em dia, essa palavra parece que foi riscada do dicionário. Respeito é algo que está complicado, mas a gente chega lá, né? Por quê? A gente precisa entender que não há satisfação em fazer o mal, em vivenciar o mal. Não há satisfação nisso, muito pelo contrário, só traz sofrimentos, só traz dores,
né? Essa sentir satisfação em praticar, ter atos de agressividade é uma doença horrível que necessita se curar, necessita se curar mesmo, né? E viver acusando o seu semelhante. Isso aí, porque daquela religião eu não gosto, então acusa ele, fulano tem isso dele. Não vamos entender, vamos buscar compreender, e aí a gente vai se controlando, né? Vai trabalhando e se controlando, o que é muito bom para nós, né, Ana Maria? Muito bom mesmo. Machucarmos nossa alma, temos que nos policiarmos sempre. É isso? Sim, a gente tem que se policiar no sentido de, vamos dizer assim, de domar em cada um de nós aquilo que nos desequilibra, os nossos impulsos, né? Os nossos impulsos, que eles muitas vezes são danosos para nós, e muito, muito mesmo. Então, precisamos, sim, ter cuidado com a saúde, cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com os nossos semelhantes, de não estar sendo em casa um carrasco, um durão, e na rua aquela criatura maravilhosa que fala com todo mundo, e em casa é aquela agressividade, é aquele controle, é aquela pressão sobre os familiares, né? Então, tudo isso, esses sintomas da agressividade precisam realmente ser domados. Dani botou aí, não é fácil perdoar. Não. Olha, tudo que nós precisamos nos corrigir, a gente tem aquele ato de censura. Não, não foi assim, não. Eu não faria assim. A gente tem aquele monte de desculpa. Tem pessoas que você diz assim, olha, eu não achei legal. Não, mas não foi assim, não. Você entendeu tudo errado. Então, o outro que vai orientar, talvez, o outro que queira dizer alguma coisa, dar um conselho, aquele que está fazendo isso está sempre errado. Quem fez diferente é quem está certo. Infelizmente, acontece, né? Aí você falou, perdoar, mas quando o perdão se faz presente e libertador, eu levei 15 anos para perdoar. Nossa, mas aí conseguiu perdoar. Isso é que é maravilhoso. É maravilhoso. E você tirou de você um peso. Tirou de você aquela mancha que estava ali machucando, aquela dor que você não sabia como controlar. E quando a gente perdoa, quando a gente tira isso, não tem ódio, não tem raiva, não tem inveja, não tem nada disso, a gente não está trazendo doenças nenhuma para a nossa alma. E isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Há pessoas qualificadas na sociedade, mesmo entre religiosos, que não ocultam reações agressivas aos semelhantes e às instituições. Olha, se eu for analisar isso aqui da maneira como eu entendo, vão dizer que eu estou atirando pedra nos outros. Eu não vou atirar pedra em ninguém, que eu não tenho esse direito. Mas eu me dou o direito, né, de não concordar. O direito de não concordar. Sônia, olha a língua, né? Mas é verdade, de não concordar. É o que eu penso, é o que eu penso. Eu não tenho direito de criticar religião nenhuma de ninguém. Eu não tenho direito de criticar a vida de ninguém. Fulano não faz isso. Eu não tenho que me envolver na vida de ninguém. Se eu acho que uma pessoa precisa de ajuda, eu vou vibrar para aquela criatura. Eu vou vibrar para aquela criatura. Eu não tenho que condenar nada, nem a ninguém, nem atitude de nada, né, da Silva? Não tenho mesmo. Vigiar, sim, vigiar e orar. Não, eu sempre brinco um pouquinho. Vigiar e orar não é olhar e vigiar a vida dos outros, é a nossa. Nós como somos. Eu sou como? Eu estou vendo isso, meu Deus, como é que eu posso pensar isso? Então, a gente precisa realmente ter esse controle. Ninguém, olha, eu também concordo, não é fácil, não é. Mas sabe o que é que eu aprendi na doutrina, assim, nas minhas coisas, assim, nos trabalhos e tudo? Que difícil não é impossível. Eu aprendi. Difícil não é impossível, né? Porque basta a gente começar a analisar. Se fosse o inverso, você queria ser perdoado? Então a gente decide se queria. Você gostaria que compreendesse o teu erro, o teu deslize, o teu momento de que você não refletiu, mas praticou? Praticou, você não refletiu, mas praticou. Mas praticou. Então a gente precisa entender tudo isso, sim. Precisamos sim.
Esses religiosos, né, que fazem, que têm reações agressivas aos seus semelhantes só porque participam de outras instituições, aí eles, a pretexto de defender as suas ideias e as suas doutrinas, a doutrina que eles professam, tocam fogo, quebram as estátuas, fazem isso, fazem aquilo, com que direito? Chamam um centro, uma casa espírita que está ali vivenciando, falando do Evangelho de Jesus, e chega em praça pública. Eu digo porque presenciei, não foi ninguém que me contou. Agora está abrindo um monte de garagens. Gente, pelo amor de Deus, o Evangelho de Jesus é um só, amor é um. Não existe o amor assim, o amor é um. O amor é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Eu sei que cada um de nós sente o amor de uma forma, vê a morte de uma forma. E outro diz, meu Deus, não, mas a pessoa já entendeu. Né? Boa noite, Nazaré, e a todos. Então, precisamos conter, porque tudo isso que nós estamos falando está no contexto da agressividade que a gente precisa controlar. A agressividade humana está expandindo demais, demais da conta, como diz por aí, e a gente precisa ter esse controle. E sabe por quê? Isso é uma patogenia, a patogenia da agressividade. E sabe onde ela tem as raízes da agressividade? Nos nossos pensamentos. Olha, por isso que a gente repete tantas coisas, não são repetições, são ênfase. É aquilo para a gente não esquecer, não esquecer. Então, ela tem raízes nos nossos pensamentos, por quê? Porque os nossos pensamentos, muitas vezes, estão impregnados de emoções deletérias, que a gente não precisaria ter, mas que às vezes nos toca e a gente. Quando a gente vê, meu Deus, estava indo pelo caminho, aí a gente puxou a porta e voltou. A gente não foi. Voltamos para o lugar onde estamos. Quando a gente raciocina, quando a gente começa a ter essa sensação. Então, essas emoções de raiva, de inveja, de tudo que a gente já vem falando, de ódio, de ciúme, de egoísmo, da calúnia, elas podem chegar a realizações de extermínio, a gente está vendo aí, extermínio de semelhantes. Quando eu tiro a vida de alguém, eu quis exterminar alguma coisa. Quando eu faço parte e faço um levante de guerra, um atentado que vai não sei quantos. Não, com que direito? Com que direito? Por isso que Jesus sabiamente disse para nós, Senhor, perdoar. No momento em que ele estava retornando, naquele crucificado, ele lembrou de elevar o pensamento ao Pai e dizer, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos. Se soubéssemos, não éramos doentes da alma, não existia doenças da alma, não existia espírito reencarnando, sofrendo, se martirizando, não tendo paz. Quando a gente precisa da paz, é importante, ela começa dentro de cada um de nós, a paz. A paz do mundo, diz a música de Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Se tenho paz, com certeza sou feliz. Gosto dessa parte, essa frase da música dele. Porque é verdade, é uma realidade. E eu tenho paz como? Eu não penso mal, eu não desejo mal a ninguém, eu não desejo mal a mim, eu me curo, eu tenho cuidado com minha saúde, eu tenho cuidado com meus familiares, eu ajudo, e aí a gente vai entendendo tudo isso. A Cris botou aqui. Cris, boa noite, querida. É um desafio diário, realmente é um desafio diário. Já fui agredida tanto fisicamente quanto com palavras de injúria no trabalho. Infelizmente, trabalhando à noite, topamos com pessoas que, com a desculpa do álcool e de ser cliente, acha que pode humilhar e fazer o bem que quer, o que bem quer. Acham que está trabalhando, que quem está trabalhando só tem que aceitar tudo quieto e que tanto pensar é o que a justiça não depende de mim. E talvez, estando na mesma situação, essas pessoas
compreendam. Eu entendo o que você dizia, entendo mesmo. Depois, em outra situação, eu falo porque eu entendo. Não que eu tenha vivido um momento, graças a Deus, algum tipo de agressividade nesta condição, mas isso vem daquilo que a gente falou no início. Eu não sei se você ouviu o início da nossa conversação. Se não viu, você puder depois dizer. Vem daqueles nossos pensamentos, vem da revolta das criaturas, vem do não entender nada daquilo que nós precisamos entender. É sim um desafio. Como uma vez eu disse no trabalho aos apenados, que fiz há muitos anos atrás. Isso aqui, para mim, não é um hotel 5 estrelas, então não há necessidade de estar indo e vindo. Não há necessidade. A gente tem que voltar e vir das coisas boas, da vivência do bem. Em outras ocasiões a gente fala, porque nós estamos com uns 10 minutos só, 8 minutos. Então, a gente precisa, de fato, começar a compreender, entender, agarrar cada vez mais com a esperança de que dias melhores virão, mas que esses dias melhores, para virem, também precisam da minha colaboração, da colaboração de como seja de cada um de nós. O importante é a gente perdoar, é a gente baixar a cabeça. Quando uma pessoa te agride, essa pessoa é mais do que ignorante, é um doente, doente, muito doente mesmo, muito doente. E o que é que a gente faz com o doente? A gente releva. A gente, nem que você tenha que buscar no teu espaço um momento que você vai renovar a tua energia para que o teu trabalho seja compensador. Porque a ignorância, a maldade, vem com álcool, sem álcool, vem de qualquer jeito. A gente está vendo por aí pelas manchetes tão danosas que eu não gostaria que existisse. Mas eu não, muita gente, ninguém gostaria, né? Ao ponto de chegar à morte, ao extermínio, a tirar a chance do espírito evoluir. Eu preciso fechar esse parênteses aqui, porque eu sei que não vai dar tempo. Então, no âmbito das nações, as ações são mais agressivas de competições da conquista, pelas competições de conquista, de subjugação de povos, de domínios militares. Isso acontece, isso é agressividade, isso é violência. Quando eu quero dominar um povo, quando eu quero oprimir aquela nação, quando eu quero as coisas que tem naquela nação, isso é uma agressividade dos doentes da alma. E doentes graves, gravíssimos, gravíssimos mesmo, né? Então, essas subjugações dessas criaturas com os povos, né, no domínio pelos militares, chegando até a guerra, aí é o ponto culminante do mal, do doente. O doente está tão num estágio que não tem noção, não tem noção, não tem noção. Isso é o quê? Essa é a patogenia, que é o processo específico com uma doença que se desenvolve. Essa doença vai se desenvolvendo dentro dessa criatura e vai tomando, crescendo. E quando ele cresce, chega a esse limite, que aí extrapola tudo e vai trazer muita dor, muita dor, muita dor, né? E nós, seres humanos, não precisamos dessas dores, né? Não precisamos de forma alguma. Não precisamos, porque isso é algo que só traz dor para nós. E nós precisamos realmente tratar a agressividade, tratar, nos conscientizando de que eu preciso conviver no bem para o bem, né? Eu preciso disso, do bem para o bem. Então, a gente, quando tem essa consciência, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar, se trabalhar. A gente vai começar a ver que a gente tem tudo em nossas mãos, como falou aqui agora há pouco, as oportunidades que nós não vivenciamos, que nós não vemos, que deixamos passar e nos tornamos agressivos em casa, na rua, no trabalho e na sociedade e saímos distribuindo pancadas, jogando pedra como deveríamos jogar flores.
É melhor colher flores, como tem o nome de um livro maravilhoso, que eu gostei muito do título do livro. É melhor colher flores, né? É melhor jogar flores e não atirar pedras, porque atirar pedras só vai causar dor. Onde ela bater, ela vai atingir o nosso próximo, né? E a gente não tem que atingir o nosso próximo. Nós temos sim que dar a cada um o de melhor que todos nós podemos ter e podemos ser. E o Evangelho de Jesus mostra claramente isso para nós, mostra claramente, claramente. Não tem como dizer, Nazaré, que não é realidade. A vivência do bem só traz a saúde, né? Traz a saúde, traz para nós, vamos dizer assim, traz tudo, traz a alegria, traz o sorriso. Essa semana eu falando, sempre como gosto de estar dizendo para o pessoal na reunião, o meu netinho, né? Que fez terça-feira a benção do ABC. Aí, na oração, eu sempre começo assim. Eu dizia para as pessoas presentes que estavam na casa da minha filha, agradecendo, agradecendo por tudo. Sim, é muita falta de respeito hoje em dia, é difícil, mas se a gente ficar dizendo é difícil, a gente está colocando barreira. Então a gente não vai dizer é difícil, vamos dizer assim, está um pouquinho complicado de leve, mas eu estou tentando, eu estou começando a entender que eu não tenho que fazer assim, que eu tenho que fazer de outra forma. Quando a gente bota as barreiras, né, aí a gente começa a ter dificuldade de mudar. E quando a gente não coloca a barreira, a gente consegue chegar, né? A gente consegue chegar, dando e recebendo o melhor. Não importa que quem nos deu o melhor não foi aquela criatura que eu queria, não tem problema, não tem problema. O bom é que nós podemos. E quando nós podemos, o resto fica lá atrás. Passou, já era. E quando já era, significa que não existe. É necessário compreensão, é necessário benevolência, é necessário usar da indulgência, e nós não terminamos, viu, essa parte não. Nós ainda vamos continuar nesse capítulo ainda da agressividade. E na próxima semana nós vamos falar na terça-feira, né, Leão? Você está sossegada do seu dia? Se Deus quiser, na terça-feira nós vamos continuar no item 2, que vai falar da agressividade e evolução humana. É o que a gente precisa, evoluir sim, muito, muito. E a gente já estamos evoluindo, já estamos, não estamos tirando a vida de ninguém, estamos tendo muita compaixão conosco mesmo, e é muito importante a gente ter gratidão por nós mesmos, a gente ter a necessidade de entender que a gente se perdoou, né, Nilma? E a gente nós vamos, Silvia, fazendo o melhor, Elis Regina, o melhor que a gente possa. E esse melhor a gente vai fazendo a cada dia mais, né? E é muito libertador. E é por essa liberdade que Jesus nos ensinou, que poderíamos alcançar pela vivência do Evangelho, é que a gente vai agradecer. Agradecer por tudo que nós vivemos, pelas dores que passamos, pelos atropelos que enfrentamos, pelas lágrimas, pelos sorrisos, por tudo que nos acontece, pelos momentos, pelas dores da separação de corpos, pela dor no corpo físico ainda, mas estamos aliviando a nossa alma, que é o que somos, espírito de verdade. Mestre amado, auxilia-nos para que nós possamos caminhar para o teu evangelho, para que nós possamos conhecer a cada dia muito mais o valor do amor, do perdão, a necessidade de nos curarmos, a necessidade de vivermos o que há de melhor. Porque o que há de melhor nos ensinaste através das bem-aventuranças, através do perdão que nos ensinaste. A curar como nos ensinaste quando disseste que poderíamos fazer muito mais, porque já
deixado para nós em sentimento de cura. Cura aonde dói, auxilia-nos a curar, porque nós mesmos podemos ter em nossas mãos a cura de todos os males. E que a mão que acaricia seja a mão que cure. Que as mãos que curem possam sempre jorrar amor. Que unidos com Deus, com essa energia suprema, unidos com os curadores da luz do plano espiritual e do plano material, que unidos a todos nós neste momento de entrega, Senhor Jesus, Mestre amado, vamos curar em cada um de nós aonde dói. Te agradeço pela oportunidade, Mestre amado, e que possamos estar sempre contigo, e que tu possas estar sempre conosco, porque às vezes achamos que nos abandonaste diante da dor. E nós nunca fomos abandonados por ti. Somos nós mesmos que nos abandonamos. Muito obrigada por tudo, Mestre amado. E que muitas bênçãos recaiam sobre todos que estão inscritos para os tratamentos e as cirurgias espirituais, onde quer que nós possamos estar. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada. Que assim seja. Ai, que medicação. Gente, muito obrigada pela companhia. Adriana, obrigada pela oportunidade do trabalho. Obrigada por tudo a todos vocês, Fátima, Marinês, Elis Regina, todos vocês, o Abner, o Maio, o Eloá, todos vocês, Janete, muito obrigada. Deludes, que bom saber que você estava por aqui. Maria Helena, todos vocês, Denise, muito obrigada. Muito obrigada às minhas amigas, que tem umas que escutam, mas não aparece aí, mas a Nete está aparecendo. Muito obrigada, queridas amigas, a todos vocês, e obrigada a vocês que irão assistir depois. Tá? O meu abraço fraterno, muita paz e muita luz para todos nós, hoje, agora e sempre. Tchau. Tchau, tchau. Até terça-feira, gente. Até terça-feira, se Deus quiser e Ele vai querer. Tchau.